Pronto, então essa é a disciplina de banco de dados da terceira informática, matutino. Então, gente, essa atividade, apesar dela ser repetitiva, e realmente ela é repetitiva, porque vocês têm que criar o script, e o script vai ser sempre muito parecido de uma tabela para outra. A única coisa que vai mudando são os campos, né? Porque vocês vão ter campos diferentes. Por exemplo, permissão, eu tenho a de permissão e permissão, mas login eu já tenho algo a mais, alguns campos a mais, alguns atributos a mais, onde vocês têm que criar o script desse atributo. Mas o restante é tudo repetitivo. Se vocês sabem o esquema de como fazer um, vocês vão saber de como fazer todos. Banco de dados, apesar de ser repetitivo, apesar de parecer fácil, em linguagem de programação, é um dos pontos mais importantes que tem e é um dos pontos onde, se há falha, você pode prejudicar seriamente o sistema. Eu considero o banco de dados como se fosse o coração de um sistema, e ele realmente é. É onde armazena tudo, onde armazena as informações, é onde vocês buscam também informações, o sistema busca informações. Então, eu acredito que 90% dos sistemas hoje existentes, eles têm por trás um banco de dados, tipo esse daqui. E o que vocês fizeram, esses scripts que vocês fizeram em MySQL, são os mesmos scripts criados em qualquer tipo de banco de dados. Então, se vocês forem trabalhar hoje no mercado, claro que vocês talvez não consigam fazer algo mais avançado, mas se eles pedirem para vocês criarem um banco nos scripts, vocês já conseguiriam. Pelo menos os que fizeram a atividade já conseguiriam. O que é basicamente isso. Mas o que é que tem tão de especial no banco de dados que eu preciso dizer que ele realmente é o ponto mais importante, é o ponto-chave. Além das informações, se você erra no banco, você pode fazer com que o seu sistema fique também extremamente lento. Eu não sei se vocês já perceberam, mas provavelmente já. Quando vocês abrem algum tipo de sistema, principalmente o do governo, e ele fica rodando, ele fica com aquela lupa o tempo todo, ou ele demora de ter uma requisição, de ter uma resposta. Essa demora, ela pode ser, talvez não seja, mas ela pode ser também o banco de dados. Um banco de dados mal estruturado. Porque um banco de dados mal estruturado, ele causa também lentidão no banco, no sistema como um todo. Então, se eu faço, por exemplo, um banco de dados só com uma tabela gigante, a busca vai ser muito mais demorada. O poder computacional para fazer essa busca é muito maior. Então, vai demorar muito mais tempo para o servidor trazer as informações. Por esse motivo que a gente separa as tabelas, divide as tabelas em tabelas menores e a partir daí faz o relacionamento. Porque a busca dessas informações por índice e seus IDs, tanto de chave primária quanto de chave secundária, que são as chaves estrangeiras, elas são muito mais rápidas. Então, por esse motivo, a gente divide as tabelas. A gente divide o banco em várias tabelas. Claro que a divisão são tabelas coerentes, mas isso vai fazer com que o sistema fique mais rápido, muito mais rápido do que criar um tabelão só. E essa relação de estar se dividindo em tabelas, a gente chama de normalidade. Eu vou ensinar um pouco mais à frente o que é normalidade. Vocês já, na verdade, vocês já estão até fazendo algum tipo de normalidade, mas posteriormente eu vou mostrar para vocês de uma forma mais formal como criar tabelas com padrão normal para que ela fique um pouco mais rápida, né? Porque é isso que vai fazer a normalidade de um banco de dados. Então, assim, nós temos essas tabelas que nós já desenvolvemos. Né? Vocês também já desenvolveram, vocês já fizeram todos os scripts. Para quem fez, já está pronto. Né? Eu já até avaliei vocês já tem a nota lá. Quem fez, fez. Quem não fez, vai esperar a próxima atividade para conseguir uma nota melhor. Mas, em relação a isso aqui, quando eu falo para vocês que ele é o coração, eu vou mostrar para vocês agora um sistema. Na verdade, ele é também um gerenciador. Né? É o PHP MyAdmin. Inclusive, esse sistema que eu estou utilizando, o Moodle, o sistema que vocês entram, que faz atividades, ele tem esse gerenciador também, o PHP MyAdmin.
PHP MyAdmin, onde fica o banco de dados, e você pode fazer alterações, você pode fazer exclusões, tudo de forma visual. Né? Eu encontrei na internet, e eu coloquei lá no grupo também, um PHP MyAdmin, que ele é online. Ele é demo, vocês têm algumas limitações. Eu ainda não testei quais são as limitações, mas o que eu testei até agora, ele atendeu às minhas necessidades. Eu pude criar um banco, vou criar tabelas e tudo mais, ou seja, deu para atender as minhas necessidades e provavelmente vai atender as necessidades de vocês. Mas se a gente encontrar alguma limitação que prejudique no aprendizado, então eu posso alterar isso aí. Eu posso mudar esse ambiente e tentar um outro free que vocês possam utilizar online e fazer os testes de vocês pelo celular. Então o link eu deixei lá no nosso ambiente, no nosso grupo fechado, tem lá o link. Durante a aula não, mas depois que finalizar a aula, vocês podem clicar e podem verificar, pode ver e testar, né, o que vocês já fizeram. Eu vou fazer aqui algumas coisas, algumas tabelas, e mostrar para vocês. Uma coisa em relação à atividade que eu vi que vocês erraram bastante, alguns não, alguns conseguiram fazer, alguns tiveram mais atenção para fazer, mas outros erraram. Tem que colocar os textos, que é o tipo de dados que vocês estão trabalhando, por exemplo, em funcionário, tem o ID funcionário, nome, CPF. Deixa eu aumentar um pouquinho, que talvez fique até melhor para vocês. Talvez. Já está em 100. 200. Não sei se aumentou aí, mas tudo bem. Por exemplo, o funcionário, ele tem o nome do funcionário e o CPF. É importante que eu coloque o CPF texto, ou seja, ele é do tipo texto. Ou se eu colocar o número da casa, também texto. Ou se eu colocar ID funcionário, tipo int. Então, assim, alguns de vocês, foram poucos, mas alguns de vocês esqueceram de colocar essa anotação. Por isso que não tiveram uma nota maior, uma nota 2, por exemplo, que esqueceram de colocar a anotação. Mas assim, esqueceram apenas em uma tabela. Nas outras tabelas eu percebi que conseguiram colocar, mas em uma tabela teve essa falha. Mas um ponto que eu vi que vocês erraram bastante é na hora de colocar vírgula. Tem que colocar vírgula. Quando você coloca int text not null, vírgula. Quando vocês colocam nome text not null é vírgula, CPF text not null, vírgula, data de nascimento text not null, vírgula, ou data de nascimento date not null, vírgula. Mas tem que colocar as vírgulas. Se não colocar as vírgulas, está errado. Como vocês estão trabalhando com uma linguagem, eu vou verificar isso, porque senão o sistema não roda. Vocês precisam que esse sistema rode. Vocês precisam ter o máximo possível de atenção. Alguns de vocês tiveram essa atenção, inclusive de fazer a atividade com sua totalidade. Alguns de vocês tiveram menos atenção, começaram a iniciar a atividade e não finalizaram, esperando prorrogar o prazo, pelo que já foi dito aí, e outros nem fizeram. Para os que fizeram a atividade, isso aí acrescenta muito no aprendizado de vocês, porque é banco de dados, tem que ter esse conhecimento. Para quem fez parcialmente, não vai conseguir mais fazer para enviar, para receber uma nota totalidade, até porque seria injusto com os outros que fizeram durante a semana. Mas seria bom vocês fazerem mesmo sem valer nota. E para quem não fez de jeito nenhum, eu só peço que tente fazer sem nota em casa, porque vocês vão ter avaliações, vocês vão ter essa disciplina, com esse tipo de dado. Com esse tipo de dado, vocês vão até o final do ano, certo? Vocês vão finalizar comigo. Final do ano não, acho que nem vai ao final do ano, porque vocês devem mudar a disciplina, mas vocês vão finalizar comigo com isso aí. Com script, com select, com insert, que são comandos SQL. Então é necessário que todos tenham o mesmo conhecimento. Porque se todos não tiverem o mesmo conhecimento, o que é que vai acontecer? Uns vão perder, outros vão passar. Eu não vou poder atribuir nota para quem não fez atividade. E mais um ponto, sempre eu abro atividade, eu abro no dia da disciplina, no dia de aula, hoje, e vou fechar sempre de hoje a 8, de uma semana depois. Então, se vocês não fazem durante uma semana, não peçam para fazer no dia que finalizou. Vamos lá, gente. Aqui, por exemplo, vou abrir aqui. Bom,
É o quê, menina? A palavra texto tinha em todas as tabelas? Tinha que colocar em todas A as palavra o tabelas? quê? A palavra texto, Que note, palavra? nua, em todas as tabelas? Não, todas as tabelas não, todos os campos. Tá. Depende do campo. Depende do campo. Ah, tá, Tem porque campo. eu só tinha colocado em duas tabelas. Eu tava achando que o resto eu tinha feito tudo errado. Uhum. Se coloca em todas. Isso aí é um script. Não existe script pela metade. Você tem que fazer em todas. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem. Deixa eu dar um zoom aqui. É porque meu computador. Ah, tá dando, consegui. Então, assim, ó, vocês estão vendo aqui no lado de esquerdo, essa parte aqui, ó. Todas essas partes que vocês estão vendo são tabelas, tá vendo? São banco de dados. Ele já vem com esses bancos de dados aqui, com esse banco de dados aqui, ó. Mas nós não vamos utilizar nenhum, nós vamos criar o nosso. Mas ele vem com esses bancos de dados que podemos. Então, ela vem com esses bancos de dados aqui, poderíamos até utilizar, mas não vamos utilizar. Nós vamos criar o nosso banco de dados. E como é que faz isso? Eu já passei esse script para vocês, mas assim, ó, se vocês, por algum motivo, não copiaram, vocês copiem. Então, essa base aqui, o PHP ele é utilizado por muitos programadores, por diversos programadores, porque ele dá um design, ele dá a parte gráfica de um banco de dados, e fica mais fácil. Então, se eu quero criar um banco, eu vou colocar create, ó, create, create, database, setup. Eu estou criando aqui um banco chamado setup, tá vendo? Create, ou seja, cria um database, um banco de dados com o nome setup. Aí eu venho aqui embaixo, executar. Se vocês observarem com atenção, vocês vão ver que aqui eu já criei o banco de dados setup, tá vendo? Tá aqui, ó, banco de dados setup. Ele já foi criado. Só por aquele script que eu coloquei. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Então, assim, ele criou o banco de dados com aquele script que eu botei. Qual é a ideia agora? Depois que eu criei o banco de dados com esse script aqui, ó. Vocês podem colocar, quem não copiou, copia esse script aqui, ó. O nome do banco pode ser qualquer um. Eu chamei CETEP porque para ilustrar, mas o banco de dados pode ser qualquer um. Copie isso aí, só essa linha de código. Copia, não quero que faça, coloque no. Pronto, eu acredito que já tenha copiado pelo tempo, né? Bom, depois que a gente cria o banco chamado setup, nós vamos entrar nesse banco. Como é que eu faço para entrar? Eu vou utilizar o comando use setup e vou colocar até um ponto e vírgula aqui, ó. Ou seja, até GTA eles colocaram use setup, ou seja, entre no banco de dados setup. E eu vou executar novamente. Deixa eu ver se ele dá algum tipo de erro. Não, ele não deu erro. Certo? Então, assim, ele já pode copiar também esse comando. Aí vocês colocam aí na descrição, ó, entrar no banco CETEP. Como entrar no banco CETEP. Já fizeram?
Já, professor. Ok. Então, assim, ó, nós já estamos no banco CETEP, já está até aqui o nome, ó, rodando consulta SQL no banco de dados CETEP, já estamos. Depois que nós entramos no banco CETEP, vem outra parte, que é a parte que vocês fizeram. E como é que eu vou criar essas tabelas? Essas tabelas vão ser criadas da seguinte forma. Eu vou pegar as tabelas que não tem nenhum tipo de relacionamento com seus IDs. Por exemplo, eu não vou pegar a tabela login, porque a tabela login tem um ID login que está relacionado com permissão. Ou seja, eu tenho que criar primeiro. Deixa eu beber um copo de água aqui rapidinho. Ou seja, eu tenho que pegar primeiro, gente, eu vou ter que fazer a permissão, porque a partir do momento que eu faço a permissão, eu já tenho um ID permissão para depois fazer o login. Então, primeiro eu faço permissão para depois fazer login. Aí depois que eu fizer login, eu vou escolher outras tabelas, até completar todas. Vai ter um momento que eu vou conseguir completar. Então, assim, a tabela permissão. Como é que eu crio a tabela permissão? E muitos de vocês escreveram errado. A tabela permissão se cria assim, create. Observe que é create com E, não é create sem E. Alguns de vocês erraram nisso. Então, alguns de vocês poderiam ter tirado 2, não tirou 1,5 por conta de errou isso, errou as vírgulas, errou besteira. E os que tiraram 0,5 é porque fizeram metade da tabela. 2 tabelas, uma tabela. Teve muito disso aí. Então, create, aí eu vejo qual é a tabela que eu estou fazendo. Permissão. Então, create table, ou seja, cria a tabela permissão. E aí vocês colocam, ó, ID permissão, int not null, autoincremente. Observe que quando você coloca aqui, ó, se vocês observarem bem, quando vocês colocam os comandos, nesse ele fica comando em rosa. Quer dizer que o comando está correto. Aí eu venho novamente para minha tabela e permissão. Aí eu venho ó, e coloco ó, permissão. Só que permissão é do tipo texto, porque Alessandra falou. Inclusive, vou até ver direitinho, porque depois eu vou ver a nota dela lá direitinho. Esse texto tem que colocar? Tem. E você está dizendo que permissão é do tipo texto, ou seja, ele vai receber um texto. O int tem que colocar? Tem, porque o ID permissão vai receber do tipo inteiro. O computador não sabe, isso é uma variável, o computador não sabe o que vai se receber a menos que você diga. Então, texto not null, vírgula, e aqui eu coloco ó, prima, e eu vou definir agora quem é o primary key. Quem é o primary key dessa tabela? O primary key dessa tabela, a chave primária, é essa daqui. Ó. Fecho, e coloco ponto e vírgula. Pronto. E aí eu tento executar. Vamos ver se dá algum tipo de erro. Ah, nenhum banco foi selecionado. Certo. Então, deixa eu colocar use CETEP. Pronto. Vamos ver se agora ele roda, né? Ele, na verdade, não está permitindo... Deixa eu só copiar isso aqui. Ele não está permitindo que eu entre no banco CETEP. Acesso negado ao usuário banco de dados CETEP. Ele não está deixando que eu entre no meu próprio banco de dados. Deixa eu apagar ele de novo. Drop, data. O mais importante é CETEP. Então, ele tem algumas limitações que eu não gostei.
Ah, não quero deixar mais eu nem apagar o banco, o meu banco mesmo. Desaforo. Então, eu vou criar aqui um create data base setep2. Estranho. Pronto, vou criar um banco de dados chamado setep2, já que ele não quer deixar eu apagar. Ele não quer deixar eu fazer nada. Espera aí, gente. Deixa eu tentar entrar novamente aqui no sistema. Mas assim, dependendo do sistema rodar ou não, o que vocês iriam ver é a parte visual, ele funcionando. Mas independente de entrar ou não, aquele strip está correto. Então, é sempre daquela forma, colocando vírgula. Pronto, entramos aqui. Ah, e agora está diferente. Ah, não, ficou igual. SQL, create, data base, setup. Executa. Ah, ele não está deixando mais eu criar nada aqui, não. Deixa eu entrar aqui em filme e ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo entrar em um banco aqui, filme. Acho que essas limitações que ele dá só permite que você cria um ou outro, um banco e depois ele não deixa mais criar. Não tem jeito não. Não tem problema não, eu entro aqui no outro. Pronto. Então, assim, ó, eu vou colocar um show databases para ver quais são os bancos que tem aqui. Pronto. Tem um delayzinho ainda, mas está mostrando. Pronto, gente, é porque aquele ali tem algumas limitações. Ele é até bacana de se fazer, mas ele tem algumas limitações. Ele deixou eu criar o banco a primeiro momento, deixou eu criar uma tabela, mas quando eu fui fazer novamente, ele já não permitiu. Então já não ficou bacana. Mas isso daqui também é o MySQL. Só que o diferencial é que isso aqui é uma tela toda preta, ela não é tão visual quanto a outra. Ela não é tão amigável quanto o outro. Mas aqui também é um banco de dados MySQL. Então eu vou criar aqui, e aqui eu também não, eu acho que eu não posso. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom dela. Eu não consigo aumentar o zoom. Aí eu não sei se aí para vocês está conseguindo ver legal. Então, create database setup. Então, gente, quando eu coloco create database setup, ele cria meu banco de dados. Se eu colocar ó, show data bases, observe que aqui em cima, se vocês estão observando, aqui em cima não tem nenhum setup. Ó. Mas com esse comando aqui, ó, eu criei, que é o comando que vocês copiaram. Então, se eu colocar show data bases, aí ele vai me mostrar, agora ele vai mostrar o banco de dados setup criado. Então, tem um delay, né? Pronto. Já mostrou o banco de dados setup criado para vocês. Depois dele criado, eu vou entrar. Deixa eu ver se eu criar dá certo aqui. Dá. Depois dele criado, eu vou entrar no banco. Para entrar no banco, eu utilizo o comando use setup. E dou enter. Já entrei no banco, tá vendo? Aí aparece o nome database changer, ou seja, database selecionado. Depois disso, eu vou copiar. Vou colar. Deixa eu ver, porque eu copiei tudo aqui e apaguei. Que pena. Tem que fazer de novo.
Aí eu vou ao create, table. Qual foi a tabela que eu estava criando anteriormente? Foi permissão. Table, permissão. Estou criando a tabela do jeito que vocês fizeram. Aí eu vou colocar ó, ID permissão, int not null, auto, increment, vírgula. Depois eu vou colocar a permissão, que é do tipo text, not null. Not null, vírgula. E por fim o primary kill ID permissão. Só tem um probleminha aqui ao fazer dentro do MySQL puro. Que é um problema, eu acho que é um problema até grave. Se eu errar qualquer coisa aqui, com uma vírgula, eu tenho que refazer tudo. Então é só cruzar os dedos para não ter erro, para não ter que refazer. Se cruzou o dedo certinho, né? Executou. Não deu erro, não. Então, assim, ó, o script está certinho. Vocês observem que eu não errei nada. Eu não coloquei vírgula fora, não coloquei as vírgulas. Eu coloquei o X, está tudo certinho. Então, deixa eu chegar aqui novamente, ó, show tables. Show tables. Eu vou ter a tabela permissão já criada. Então, é nessa tabela permissão que eu vou colocar todos os dados, todas as informações sobre permissão, quando eu desenvolver o meu sistema. Então, ao desenvolver o sistema, ele vai chamar esse permissão, que é essa tabela do banco de dados, e vai inserir os dados. Vai chamar o banco, fazer a conexão com o banco, linkar com a tabela, inserir os dados nessa tabela. E é assim que é feito um banco de dados. Então, depois que eu fiz permissão, e deixa eu ver uma outra que marca. A mesma coisa, o create table, a mesma coisa que vocês fizeram, ó. Marca, abre, aí eu venho, ID marca, int not null, auto, incremente. E depois vem, coloca a marca, que é do tipo text, not null, vírgula, e o primary kill dele, na verdade é ID marca. Fechou, deu ok. Se eu dar agora um show tables, ó, gente, show tables, anota aí para vocês, viu? Um show tables, ele vai mostrar o banco, as coisas que tem no banco. Então, quando eu coloco um show tables, ele já vai me mostrar a marca, a permissão. Outro comando útil, extremamente útil dentro de um banco de dados, é esse daqui, é o desk. É o desk, quando ele vai mostrar para vocês quais são os campos e as descrições dos campos que tem em cada tabela. Por exemplo, se eu coloco o desk marca e dá um ponto e vírgula, ele já vai mostrar exatamente como vocês fizeram. Aquela tabelinha, lembra aquelas tabelinhas que eu fazia no começo da unidade? Que eu fazia no caderno, pedia que vocês fizessem. Pronto. Ela já mostra aqui para mim, ó. ID marca, text, not, primary kill. Então, ele já mostra tudo. Se eu botar desk permissão, ele também vai mostrar da permissão. Deixa eu colocar uma tabela. Pronto. Então, assim, tabela funcionário. Pode perguntar, Alessandra. É porque quando eu fiz as tabelas, eu só coloquei até o primeiro kill. Aquela última linha que o senhor colocou atrás, é necessário, por exemplo, se a gente não colocar, pode ser considerado errado, ou então o que tá faltando. Depois do você tem que colocar primary kill. Depois disso, essa aqui que você está falando? Sim. Essa daqui? Sim. Que está marcada? Sim. Não, essa daqui gerou foi o sistema. Essa aqui você não pode botar, não. Quem gerou foi o sistema. Não, não pode. Quem gerou foi o sistema. Então, a tabela, ele está dizendo aqui, ó. Não, você teve erro. Você errou a tabela porque você esqueceu de colocar o texto. Mas eu não coloquei em todas, não. Só coloquei em duas. Errou. Então, vamos para... Vamos para agora a tabela endereço, né? Então, assim, ó, a mesma coisa. Create. Agora não tá...
A tabela endereço, então eu tenho ID endereço, int, not null. Observe também, Ju, observe também, gente, que eu não coloco, que eu não coloco a situação. Essa tabela aqui tem uma possibilidade maior de eu errar. Auto-incremente. Ela tem uma possibilidade maior porque ela é um pouquinho maior também. É endereço, né? A rua é do tipo not null. Rua é texto. Aí vem número. É do tipo texto também. Ô, gente, só uma dúvida. Texto tem que ser not null mesmo? O número? Eu acho que sim, viu, professor? Mas toda casa tem número? Sim, a maior, pelo menos 95% é o normal uma casa ter número. Então não é todos. Eu perguntei se todos têm. Ô, professor, mas eu acho que praticamente todos têm. Ao menos que seja uma casa assim, que não tenha, sei lá, no meio do mato, seja essas coisas Não, de energia não, você não elétrica. entendeu. Banco de dados não funciona dessa forma. Eu entendi, mas banco de dados não funciona dessa forma. Banco de dados ou é 100% ou não é. Banco de dados ou é 100% ou não é. Porque assim, Alessandra, se você coloca not null aqui, você diz que ele é obrigatória, se a casa não tiver número, porque tem casa nova que não tem número, tem casa em construção que ela não tem número. Se você diz que é obrigatória, você não consegue cadastrar esse usuário porque ele não tem o número da casa. Ou todas as casas têm número, e aí você pode dizer que é. Porque assim, a toda rua tem nome. Não existe rua sem nome. Mas nem todo mundo, mas nem toda casa tem número. Tem casa que não tem. Simplesmente assim. Aí a pessoa pode deixar em branco. Então, se não tiver, eu tiro e deixo só texto. Porque padrão aqui, ou deixo só texto, ou se eu quiser, eu posso colocar nulo. Sem um not, tá vendo? Então, o que acontece aí? Se a casa não tiver número, simplesmente a pessoa cadastra lá no sistema seu número, aí outro dia, quando ela tiver número, a pessoa vai e leva o número da casa. Então é assim que funciona o not null. Ah, eu errei também nisso. Não, você não errou. Na sua modelagem você definiu que era not null. Isso depende muito da característica de cada um. Isso aqui não é verdade absoluta. Você pode pegar um sistema onde a pessoa vai dizer que é not null e acabou. Aí você não tem muito o que fazer. Isso aí não é erro. O que seria erro se o ID você não colocasse not null do ID endereço? Aí sim. Mas no número, não. Então, número, cadê? Número, bairro. Aí o bairro. O bairro tem. Todo lugar tem bairro, não tem? Então, não pode Professor, ser nulo. O bairro não pode ser nulo. Oi? parou de compartilhar a tela. Pode falar? Parou de compartilhar a tela. Eita. Ah, valeu. Deixa eu tentar aqui novamente. Minha conexão deve ter caído. Rapaz, o governo fala de internet, mas a gente tem uma dificuldade, não só o aluno, mas o professor também relacionado a isso, né? Verdade, O aluno principalmente deveria ter chip para rurais. acessar, de alta qualidade, e o professor deveria ter uma internet boa para dar essas aulas, já que está fazendo em casa, gastando sua energia, que inclusive já está até mais caro. Mas a gente não tem, a gente Ô, fica professor, improvisando as coisas. e sobre as aulas voltarem? Aí já Já estão chegou. falando sobre isso, né? Dizem que não. Já. Quem sabe, minha filha.
Se as aulas retornarem, vai ser um pandemônio, mas diz que vai ser híbrido. Mas, assim, retornar híbrido quer dizer que as salas de aula, todas as salas de aula tem que ter computador, um notebook lá, um computador, um PC. Todas as salas vão ter que ter webcam. Todas as salas vão ter que ter internet de qualidade. Num CETEP nós não temos webcam, não temos uma sala preparada, não temos uma internet de qualidade. Então, até hoje não temos. Tanto é que eu venho dar aula na minha casa porque na internet fica extremamente lenta no CETEP. Então, eu não sei exatamente como funcionar. Porque não é só voltar, tem que ter toda a estrutura, né? Se eu tenho dificuldade aqui, que minha internet é melhorzinha, imagine lá. Então, assim, o bairro... Deixa eu ver qual a outra parte que está faltando aqui. Aí vem o bairro, cadê o endereço? Bairro, cidade, CEP, país, cidade. Aí, cidade, texto, note, nu. Todo mundo não mora numa cidade? Mora. Cidade. Cidade. Cadê cidade? CEP. Texto, note, nu. Ó, gente, o CEP, acho que eu já falei isso, compartilhar de novo, o CEP, professor. é a internet. Deixa eu tentar aqui novamente. Carrega. Fica bem difícil, né? Compreender alguma coisa assim. Mas como vocês já fizeram, fica até mais fácil de... Pronto. Consegue ver, né? Além do CEP, gente, qual foi o outro campo que a gente colocou? Para não ter que voltar, que talvez esteja caído por conta disso também. Foi CEP, país e ponto referência. Ó, CEP, país, texto, note nu, vírgula, e por fim, ponto, PT, referência. Texto, note nu. Observe, gente, que eu vou dando enter, ele não executa os meus comandos. Por que ele não executa o comando? Porque ele só executa quando ele recebe o ponto e vírgula. Quando ele recebe ponto e vírgula, ele executa. E por fim, eu vou colocar o primary kill, que vai ser o ID endereço. ID endereço, ponto e vírgula. Pronto, a partir de agora ele vai executar. Muito provavelmente, talvez eu tenha algum tipo de erro aqui. Não sei. Deixa eu só desligar esse microfone aqui que tá. Muito provavelmente eu devo ter algum tipo de erro aqui. Mas se não tiver erro nenhum, ele vai executar e vai gerar a tabela. Vamos ver. Aí, deu erro. Poxa. Aí, como eu falei, o problema de você gerar assim é porque você... Deixa eu ver se eu consigo aqui copiar. Copiar. Colar. Me deu, né? Copiar. Colar. Já vi o erro, já. Copiar. Já encontrei o erro. Já. Colar. Não vai, ó. É esse cliente aqui, ó. É o E vem na frente do E. Aí ele dá o erro. Quando ele dá o erro, eu não tenho muito o que fazer. Deixa eu ver se eu consigo jogar lá na outra tela para não perder todo esse trabalho. Pronto, acho que dá para jogar aqui, né? Deu para jogar. Então, gente, tem que ter muita atenção. Por mais que vocês tenham atenção, mesmo assim, ainda é passivo de erro. Só que o sistema não perdoa. O sistema não... Create aqui, ó. Foi aqui que eu errei, ó. Create. Só que o sistema não perdoa. Se você errar, ele vai dizer errou e você tem que consertar, porque senão ele fica no erro e não executa nunca.
Então, aqui, ó, ID endereço. Vamos ver agora se a gente consegue fazer ele executar. Se ele errar, pelo menos agora já tem um código, fica mais fácil de retornar, né? Vamos executar aqui, colocar ele novamente, colar. Vamos ver se ele executou. Então, essa tabela create de endereço também executou. Observe agora se eu colocar ó, show tables. Mostra as tabelas. Show tables. Tá vendo aí? Então, já tenho criado a tabela endereço, marca, permissão. Então, se eu coloco desk, endereço, que foi o que eu criei agora, ele vai me mostrar todos os campos que eu criei. Ele vai mostrar ID, endereço, rua, número, bairro, tudo que foi criado ele vai me mostrar. Ok? Então, gente, essa aula ela já é um resumo das coisas que nós fizemos as semanas passadas. Vocês já fizeram atividade, já fizeram algumas coisas sobre script, já criaram um script e tudo mais. Hoje nós vamos fazer algo diferente. Hoje nós vamos fazer a inserção de dados dentro de uma tabela. Adriele, você quer falar, Adriele? Está com a mão erguida? Não, professor. Aqui. Ah, certo. Show data, show. Bom, então assim, como é que eu faço para inserir informações dentro de marca? Que isso vai ser feito pelo sistema, mas você também pode fazer manualmente. Eu vou dar uma prévia hoje, vou mostrar para vocês como fazer hoje, e a semana que vem eu vou pegar um pouco mais firme sobre isso. Então vamos lá. Primeiro, eu vou colocar um desk, desk marca. Com desk marca, gente, eu já tenho a tabela marca. Tudo que tem na tabela marca. E agora eu vou inserir informações dessa tabela. Como é que eu faço para inserir informação da tabela marca? Eu vou fazer assim, ó. Insert, into. Ó, insira na tabela marca. Quais são os campos que serão inseridos? ID marca e marca. Values. Pronto. Insert into marca, ou seja, insira na tabela marca, nos campos ID marca e marca. Quais serão os valores que eu quero que faça a inserção? Observe que a ID da marca é do tipo inteiro. Então, o valor que eu vou colocar aqui, o primeiro valor é 1, que é do tipo inteiro, não tem aspas, mas o segundo valor precisa ter aspas. Por que o segundo valor precisa ter aspas? Porque a marca é do tipo texto. Então, vou colocar Bombril. Pronto, a marca é Bombril. Ok? Já está lá. Aí, digamos que agora eu quero inserir um outro produto. Eu vou colocar o número 2, o ID agora passa a ser 2. Eu vou colocar outro produto, outra marca de produto. Vou dizer que é Veja. E dou Enter. Tá ok? Aí, se eu quiser mais uma marca, observe o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma marca qualquer, Veja, Amaciante, deixa eu ver, Bombril. Diz uma marca aí de qualquer produto. Arroz não é produto, não. Tio João. Tio João. Tio João já foi. Tio João. Pronto. Tio João. Eu vou colocar Tio João, mas observe que esse ID aqui, ó, eu não tirei, eu coloquei 2 ainda, tá vendo? Sabe o que vai acontecer? Vai dar erro. Porque na chave primária, lembra que eu falei para vocês que na chave primária ele não pode duplicar? Tá vendo aí? Como eu coloquei a mesma chave primária do outro, ele deu erro de estar dizendo aqui, ó, em inglês está dizendo assim, ó, chave duplicada, número 2. Então, eu venho novamente, apago o 2 e coloco o 3. Ok? Aí ele deu certo. Então, isso é o insert. O select eu vou aplicar aqui só para mostrar o que aconteceu, mas vocês não precisam saber o select hoje,
porque a foco da aula de hoje não é o select, é só o insert, tá bom? Então, eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês o que vai trazer a tabela. Select from. O nome da tabela foi o que marca. Olha que bacana, gente. Tá vendo aí? Marca 1, Bombril. Marca 2, Veja. Marca 3, Tio João. Então, como é que o sistema trabalha com isso? Quando vocês colocam lá, vocês entram num sistema qualquer. Até o Android de vocês sabem quando acontece isso. Mas no Android, diga no sistema qualquer. Quando a pessoa passa no supermercado, o produto de vocês, ele coloca inserir ou coloca calcular. Ele vem para dentro de um banco de dados, ele é alocado dessa forma. Tá certo? Então, é dessa forma que o banco funciona. Quando vocês entram em um sistema que coloca login e senha, ele vai buscar no banco que já tem o login e a senha de vocês e valida, verifica se é verdadeiro ou não. Ou, se vocês querem entrar no sistema pela primeira vez, se cadastra o login e a senha, ele joga para dentro do sistema também. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Sem diferença alguma. Agora, o diferencial, que não é feito na mão, é feito via sistema. Então, em vez de eu colocar um insert dentro de um gerenciador de banco de dados, como esse daqui, eu vou colocar um insert dentro do meu sistema, dentro da minha linguagem de programação. Aí ele vai fazer isso automaticamente. Então, você tem lá uma tela bonitinha de cadastro de aluno, onde você vai colocar o nome do aluno, CPF, RG, data de nascimento, endereço. E quando você clicar em inserir, ele vai pegar as tabelas que tem aqui, que nós criamos, e vai jogar cada dado de sua tabela. Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. A marca agora tem Bombril, Veja e Tio João. Então, quando eu cadastrar produto, eu vou dizer qual é o ID do produto. Deixa eu ver se tem algum produto aqui para cadastrar. Deixa eu ver se o produto está bom para cadastrar. Se estiver bom, eu posso até fazer o cadastro para mostrar para vocês. Ainda está mostrando? Tá. Ixi, lá travou. Ainda está na mesma tela. Produto. Cadê? Ah, não, produto é gigante. Não vou fazer produto, não. Tem um monte de coisa aqui para fazer. Então, é algo muito simples de ser feito. Eu vou fazer um exercício agora com vocês. Ver se vocês conseguem fazer. Observe o seguinte. Eu fiz um insert. Deixa eu apagar metade dessa tabela. Eu fiz um insert. Deixa eu fazer um insert maior. Deixa eu ver se vocês conseguem copiar aqui, para que vocês tenham uma base para fazer no de vocês. Olha o que eu fiz. Ó. Insert into. Qual foi a insert into? Qual foi a tabela que eu fiz insert? Foi tabela. Deixa eu ver uma tabela qualquer. Que é para vocês terem como exemplo e fazer permissão. Eu fiz também na marca, não foi? Insert into marca. Aqui. Insert into marca. Esse é o nome da tabela. ID marca. Marca. Values 1, aí eu vou colocar marca Bombril. Ponto e vírgula. Vocês conseguem ver isso aí? Observe o seguinte, gente. Quando vocês fizerem, que eu vou deixar como exemplo aqui, já pode copiar isso aqui, ó, pode copiar esse. Copia aí, gente, todo mundo copia isso aí. Quando copiar, me responde, diz copiou. Só isso só? Só esse negocinho aí só? Eu copiei ainda não. Oxi. Mas eu tô deixando aqui, gente, pode copiar. Já copiaram? Não, tô terminando. Rapaz, já tem uma linha de código. Ou esse WhatsApp toda hora mandando mensagem. Deixa eu só fechar aqui. Pronto.
Terminei. Terminou? Todo mundo terminou, gente? Sim. Pronto. Ó, pronto. Então, vou fazer agora. Vocês vão ter um exemplo. Eu vou fazer o exemplo e vou deixar uma atividade para que faça até a próxima semana, né? Digamos que eu faça agora de cliente. Ok? O cliente é gigante, eu não vou fazer de cliente, não. Login. Ah, login dá para fazer. Login. Eu vou fazer de login. Então, olha como é que eu faço. Ó. Insert. Observe, ó, eu vou seguir por esse, viu? Estou seguindo por esse. Veja só. Então, insert. Então, eu já tenho ali em cima, ó, insert, tá vendo? Into. Qual é o nome que eu vou colocar aqui? É marca de novo? Eu estou fazendo agora de login, não é isso? Então, exatamente, login. Abre parêntese. Qual é os campos que eu vou colocar aqui? ID login, senha, data de acesso e ID permissão. Tá vendo? Então, eu vou colocar ó, ID login. Todos os campos lá da tabela que vocês já criaram, por isso que vocês criam a tabela primeiro, vocês criam a modelagem, criam o script para fazer a inserção. Então, ID login, já foi. Qual é o outro? Login, vírgula, senha, vírgula, aí vem data acesso, vírgula, deixa eu ver se falta mais um, data acesso e ID permissão. Ó, ID permissão. Fechou. Tá vendo, gente? Então, assim, ó, primeiro passo, vocês vão chamar a tabela que vocês querem fazer inserção, ok? Vão colocar todos os campos, sem exceção, ok? Depois vai colocar isso aqui. Aí vocês vão seguindo, ó. Values. Então, quais são os valores? Pronto. ID login. O ID login está aí no primeiro cadastro? É. Então, qual é a ID do login? 1. Vírgula. A senha é do tipo o quê, gente? Senha é do tipo texto, não é? Aqui, ó. Senha é do tipo texto, ó. Login, senha, data de permissão, é tudo tipo texto, tá vendo? Se ele é do tipo texto, eu vou colocar assim, ó. Login Maria. Ó, gente, poderia ser o nome que vocês quiserem, viu? A atividade que vocês vão fazer, vocês vão colocar o nome que vocês quiserem. O produto que vocês quiserem. Então, não fica me perguntando qual produto, não. É o que vocês quiserem. Então, login é Maria. A senha, digamos que é também o string 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A senha da pessoa é essa, vírgula. A data de nascimento, eu vou dizer que é 26/7/2018. Novamente, estou colocando entre aspas, porque aqui está dizendo que é texto, ó, vai achar, ó. Quando é inteiro, eu não coloco entre aspas. E data de a senha, deixa eu ver. ID do login é 1. Login, senha, data de acesso e ID da permissão. ID da permissão lá, ele diz que é inteiro. Então, é 1. Por que é 1 que eu estou dizendo que é 1? Eu estou dizendo que é 1 porque eu já fiz aqui, ó. Ah, eu já fiz, não foi? Foi, já fiz. Ah, sim. A permissão não fiz a inserção, não. Mas digamos que o ID da permissão seja 1, certo? Pronto. É assim que vocês fazem. Vocês vão dizer qual o login, qual a senha, qual é tudo e vai preenchendo. Professor, qual ID que eu coloco aqui é 1. Qual o login, o que vocês quiserem. Qual a senha, o que vocês quiserem. Qual a data de nascimento, o que vocês quiserem. Qual a ID da permissão. Vocês cadastram primeiro permissão antes para colocar o ID. Então, vocês vão fazer na sequência. Antes disso aqui, ó, eu tinha ó, insert,
Pinto, observe, ó, permissão. Aí vem, ó, ID permissão, vírgula, permissão. Values. Aí na permissão eu vou colocar, ó, permissão 1 ADM. Pronto, ponto e vírgula. Se eu quero fazer outro, eu posso copiar, só que no lugar de 1 eu coloco 2, e aqui no lugar da DM eu posso colocar o usuário. Pronto. Então, assim, desse caso aqui, nesse caso desse insert aqui que eu criei, eu estou dizendo que a permissão dele é 1, ou seja, administrador. Mas se fosse usuário, eu poderia colocar o número 2. Aí seria o usuário. Então, o que é que vocês vão fazer de hoje até de hoje a 8? Vocês vão fazer o insert, gente, de todas as tabelas aqui, ó. Todas. Login, endereço. Vocês podem colocar como funcionário ou cliente, não sei o nome de vocês mesmos, e cadastra vocês. O CPF, o RG, tudo esse... Tá vendo essa tabela inteira? Todas essas tabelas vocês vão fazer o insert para elas. Ela vai ser um pouquinho mais rápido de ser feita. Para que vocês entendam melhor, ainda não está tempo mais não, mas vocês compreenderam o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer exatamente isso aqui que eu fiz, ó. Eita, não apareceu aí não, né? Mas vai aparecer, porque tem um delayzinho, mas aparece. Vocês vão fazer exatamente isso aqui que eu fiz. Ó, gente, deixa eu fazer a chamada aqui rapidinho. Aqui, vocês vão fazer isso aí que eu fiz. Deixa eu fazer a chamada aqui. Interromper gravação.